Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Pra pauta, né? Citei 5 elementos ali, faltou o sexto, cara. A emoção. A gente aqui, os idiotas da objetividade, como o Nelson Rodrigues chamava a nossa profissão, tentando analisar os fatos com a sobriedade jornalística, a gente fala, o Campeonato Paulista é o menos relevante dos títulos na temporada, tal. Falta combinar com a emoção do Yuri Alberto. A emoção dele ontem no campo foi tocante, cara. É um jogador que conquista a sua primeira competição com o Corinthians, ele já perdeu uma Copa do Brasil e ele não conseguia conter as lágrimas. Ele teve que ser levantado pelo Ramon, ele desaba no chão e ele teve que ser levantado pelo Ramon para poder ir para a festa. Eu fiquei pensando muito sobre isso. A gente tenta analisar os jogos da maneira mais sóbria possível. E muitas vezes a gente escapa, não consegue abordar a emoção, cara. E foi uma das cenas bonitas de ontem, assim, a emoção do Yuri Alberto, cara, que é um personagem importantíssimo da conquista corintiana. Sem dúvida. Rizek, eu costumo dizer que assim, o pilar, ou assim, o grande clube, ele tem 3 pilares que o sustentam. E um deles é a sua torcida, independentemente do tamanho, se é a maior ou não é a maior do Brasil, mas a torcida é um pilar importante para sustentar um grande clube. Os ídolos que passam pela história do clube e as conquistas. Aí a gente vai falar assim, mas de fato os campeonatos estaduais hoje, eles não têm o mesmo peso que antigamente. Eu concordo com isso, mas ainda assim são conquistas. Ontem, a Neoquímica Arena recebeu o seu maior público para uma decisão de campeonato paulista. A gente está vendo a emoção do Yuri Alberto, jogador que tem um futuro imenso pela frente, pode vir a disputar outros grandes títulos, ter outras conquistas, mas ele estava, de fato, emocionado com a conquista de um campeonato paulista. Aquelas 48 mil pessoas, né, que ontem estavam na Neoquímica Arena, você via gente chorando, você via criança abraçando o pai, mãe abraçando o filho. E isso vai ser lembrado para sempre. Aquela noite de ontem, na Neoquímica Arena, independentemente do Corinthians não estar na Libertadores, independentemente do brasileiro que o Corinthians vai fazer, aquela noite de ontem, ela está para sempre no coração do torcedor do Corinthians e do Yuri Alberto. Então, eu acho que isso a gente tem que valorizar. A gente pode elencar a importância de títulos, a gente pode elencar a importância de campeonatos, mas a emoção da conquista, cara, isso cada um vai dizer o que ela representa para si próprio. O Paulo pode corroborar com o que eu estou falando, ele foi atleta. Ele ganhou desde Libertadores a campeonatos estaduais. Então, o atleta trabalha uma vida para esse momento, para dar a volta olímpica, para beijar a taça, para poder com a sua família beijar a medalha e estar no centro do campo festejando. Então, assim, quando eu vi a imagem do Yuri, eu falei, cara, por que a gente precisa ficar criticando tanto o campeonato estadual, né? Eu acho que a gente tem o direito de debatê-los, o tamanho, a questão de incluí-los no calendário de uma forma mais harmônica, mas eu acho que há momentos que a gente precisa, isso que você falou, se render à emoção do futebol, porque, afinal de contas, é essa emoção que sustenta o futebol. Se o futebol fosse feito só de tecnicismos, eu não sei se ele seria o esporte mais popular do planeta. Sem dúvida. E outra, Eric. Seria uma chatice, inclusive. André, e outra. Ano passado, nessa mesma época, como estava o Yuri? Estava sendo chamado de burro. Foi chamado de tudo, chamado de burro como um treinador. Agora, você imagina o que passa na mente dele. Isso aí, daqui a 30, 40 anos, ele vai falar, meu primeiro título no Corinthians foi em 2025. Ele não vai esquecer nunca. Marcando o gol do título. Exatamente, porque o jogo anterior foi ele que fez. Em cima do maior rival. E aí você está falando que o Hugo vai estar aqui com a gente. Para mim, depois do Hugo, para mim ele é o jogador mais importante desse título ou dessa remontada do Corinthians na temporada. Então, assim, é absurdo o que ele jogou, o que ele se entregou, a resiliência Destacar dele. um terceiro elemento, hein? Peruano Carrilho. Também. Esse, para mim, é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Mas agora, né? Sim. Não, na temporada. Pra mim, assim, na hierarquia completaria o meu O pódio. terceiro, também concordo. Mais do que o Plenamente. Memphis. Concordo. Jogou mais do que o Memphis, o campeão. O Memphis é o midiático, é o nome, mas o Memphis nos jogos, aí eu tô com o Lozete também de novo, que o Lozete é diferenciado. O Memphis nos Às jogos... vezes objetivo demais, mas às vezes O Memphis nesses jogos que aí sim o jogador grande tem que estar, ele esteve.
Ele deu 7 assistências ao longo do campeonato. Então, assim, Mas você achou que eu queria ouvir muito a sua opinião, porque você, a sua e de todos, mas começando com você, porque você é um jogador que já foi provocado, já provocou. O Memphis ontem, ele deu assim, um show de malabarismo, um show de habilidade, ele é muito habilidoso. Né? Entre os malabarismos dele, esteve um fato que a gente comenta o tempo todo, é quando o jogador... isso é maravilhoso, né, cara? Isso aí é lance, isso aí é recurso. Isso aí é recurso. Pô, isso é demais, né? O cara, ele é muita habilidade, né, cara? Freestyle. Como ele fez aquilo, né, cara? É difícil de... Sei lá como é que ele... E essa caneta? E essa caneta? Ó. Oi? Pô, se tivesse espaço ali... Tudo isso é vergonhoso pro zagueiro. E aí, assim, tem a velha discussão... Se é recurso, é só provocação. Não, isso aí é recurso. Não, isso, claro. Tô falando quando ele sobe na bola. Quando ele sobe na bola e depois tem uma confusão generalizada. Aí é provocação. Na qual tem uma cena de pugilato ali entre o Lomba e o Martinez e etc. Os lances de habilidade não vou nem colocar para discussão. É lindo, isso é espetáculo. Coisas como essa aqui, ó, isso é lindo, maravilhoso. Lindo. A gente adora. Eu queria te perguntar especificamente sobre subir na bola, cara. O que você acha disso? Se fosse seu companheiro de time e se fosse seu adversário, qual seria a sua reação? Então, aí a gente tem que ser honesto e falar aquilo que acontece dentro de campo. Se eu estou jogando, se eu estou no campo e meu time está para ser campeão aí, ó, nesse exato momento onde o tempo está praticamente acabando, André, eu pisaria na bola. Isso aí você faria também? E faria também. Eu faria. Foi o Soteldo que fez, não foi? Contra o Vasco, né? Eu faria. Vila Belmiro, né? E se ele fizesse contra mim, eu ficaria chateadíssimo. Perfeito. Isso faz parte lá dentro do futebol. Faz parte de um chegar no outro e falar assim, baixa a tua bola. Foi embaixadinha do Edilson com você. Exatamente. Né? Num Corinthians e Palmeiras. Exatamente. Sim. Só que, como eu falei, e se eu estivesse do outro lado, eu ficaria chateado. Se eu tivesse a favor, eu faria. Faria porque isso faz parte. Mas está incitando a violência. Não estou incitando nada. É o que acontece lá dentro do campo. Naturalmente, o jogador, uns ficam mais tranquilos, outros ficam mais nervosos. E vai fazer parte sempre. Isso aqui, daqui a 30 anos, a gente vai comentar também sobre um fato desse que vai acontecer no estádio. Eu vou repetir, ali nos lances em que anteriormente ele fez, recurso, habilidade, qualidade diferenciada. Aí ele quis provocar para o tempo passar, para o jogo ser amarrado. Ele usou a capacidade dele, a inteligência dele, fez com que o tempo parasse um tempão e o Corinthians ganhasse tempo com isso. Foi isso. Agora, se eu tô lá dentro, não ia ser tão tranquilo assim, não. Eu não me incomodo com esse tipo de coisa também, não. Eu não me incomodo com esse tipo de coisa, não. Acho que faz parte do jogo. Provocar com a bola faz parte do roteiro. O outro lado tem que saber entender e tentar tirar aquela bola da melhor maneira possível. A gente já viu inúmeras vezes isso acontecer no futebol. E normalmente dá certo. Normalmente quem faz acaba se dando bem. Então, consegue aquilo que quer. Exatamente. Né? Então fica a lição para quem está do outro lado. Porque se você for pegar num retrospecto aí no futebol, quem consegue com a bola provocar desse jeito acaba levando vantagem, acaba se dando bem. Porque o correto, é isso que você está falando, o correto seria ninguém se fazer isso. Por quê? Porque para o Palmeiras era pior. O tempo estava passando, a confusão diminuiu a atmosfera do jogo, né, a temperatura, passou o tempo. Só que lá dentro, você não consegue. Mas assim, se a gente olhar a cena calmamente, claro que o fato dele ter subido na bola eleva a temperatura de tudo que acontece no entorno. Mas o problema, o que causa confusão, são jogadores reservas do Corinthians. Segurarem a bola. O jogador do Palmeiras faz exatamente o que ele tem que fazer. Exato. Ele fica bravo, mas ele vai lá, desarma o Memphis e ganha a posse de bola. Exatamente. O grande problema são os reservas do estavam Corinthians. Bem encostados ali. Que vão ali tentar segurar a bola. Mas eu acho que tudo começou pela questão ali daquela provocação eleva a do temperatura. Memphis, Para mim é muito claro, o futebol deveria ser o seguinte, se alguém fizer alguma coisa contra mim e eu achar que eu tenho o direito de partir para cima ou ficar incomodado, eu também não deveria fazer. Para mim é muito simples, é igual comemorar chutado bandeirinha de escanteio. Se é do meu time, tá tudo bem, mas contra o meu time na minha casa eu vou lá e quero peitar. Então é o seguinte, ou você aceita ou você, né? Mas ali o jogador do Palmeiras foi exemplar na questão do Memphis em cima da bola. Ele foi lá e tirou a bola, não agrediu o Memphis. Não chutou o Memphis, não deu soco no Memphis. O Memphis nem teve nada, ele tá sentadinho na hora que a confusão começa. A verdade é que o jogo não precisava de muita coisa para acontecer o que aconteceu. Faísca, né? Só uma faísquinha, eu confesso para vocês, assim, eu tava vendo o jogo com meu filho, eu falei, cara, se o Palmeiras não fizer um gol antes
quando tiver para acabar o jogo, o pau vai cantar. Porque é normal isso acontecer em jogo, a temperatura estava já muito elevada, desde a expulsão do Abel. Então, em algum momento, algum bolinho doido ia acontecer. Se não pela provocação do Memphis, por uma falta mais dura, por alguém retardar um tiro de meta, um lateral, ou uma falta, uma cobrança de falta, ia acontecer. O clima todo estava levando, tinha muita eletricidade no ar. Eu estava vendo com a minha mulher, que é São Paulina, ou seja, não era parte envolvida, emocionalmente envolvida no jogo, ela ficou escandalizada com o não futebol, sobre como a bola não rodava. Certo ela. Então, e aí eu queria pensar o seguinte, Losetti, voltar aos tempos de torcedor de arquibancada que todos nós fomos aqui, inclusive o seu Paulo Nunes. Quando eu frequentava estádio, eu queria ver meu time ganhar. E aí eu ficava tão emocionado. O dia seguinte, cara, quando eu comprava o jornal e vocês, idiotas da objetividade, vinham falar que meu time não jogou bem, ou que isso aqui não deveria ter sido feito, ou que a alteração foi mal colocada, eu mandava vocês para aquele lugar, rasgava o jornal. Pô, não quero saber, fui campeão, quero saber de emoção. Então, eu sei que para o corintiano isso hoje é pouco relevante. Mas falando agora com quem ligou a televisão ontem, à espera de um entretenimento, de um espetáculo, além das provocações e das brigas, que muita gente acha isso bonito, gosta, mas a grande maioria tenho certeza que não gosta, se deparou com o seguinte número, Losetti: tempo total, somando os acréscimos do primeiro e do segundo tempo, 112 minutos. O jogo ficou parado muito tempo. Então, em vez de 90 minutos, a gente teve 112 minutos de um suposto jogo. Bola rolando, 48 minutos. Bola parada, 64 minutos. Não dá para dizer que foi um bom espetáculo diante desses números. Eu não acho normal, não acho que tenha que ser assim, não acho que as finais tenham que ser assim. Claro que finais são jogos carregados de tensão, de cautela, que os times se protegem mais, se defendem mais, que um gol sofrido tem um efeito muito mais devastador do que um jogo de meio de tabela. Isso é uma coisa. Agora, depois a gente fica avaliando o árbitro. Eu estava pensando no árbitro durante o jogo. A quantidade de vezes que tentam enganar o árbitro, simular, se jogar em lances que não são falta, que não são pênalti. O Vitor Roque 2 ou 3 vezes no primeiro tempo fez isso, para dar um exemplo. Vários e vários jogadores fazem isso em todos os jogos, de todos os times, com todos os árbitros. Eles passam o tempo inteiro lutando contra 22 caras que estão tentando enganar eles o jogo todo. E aí, quando interessa especialmente para um time que o tempo não ande, esse time, assim, e cada vez mais, ele usa todos os recursos possíveis. Ontem, inclusive, com a ajuda de alguns torcedores que atiraram rojões dentro do gramado. O jogo, aliás, pela regra, não deveria ter sido reiniciado, porque tinha muito sinalizador aceso. A sensação que eu fiquei é que o árbitro olhou, e aí não sou eu que estou dizendo, é a regra. Né? Eu acho que não pode ter jogo com sinalizador. Perfeito. A regra determina que não pode ter jogo rolando com sinalizador. E faça um adendo, quando alguém pergunta por quê, ontem ficou claro. Além do sinalizador, que em tese é inofensivo, atiraram rojão no campo. Um deles explodiu ao lado do Gustavo Henrique. Isso. Então, assim, o motivo dos sinalizadores também é esse. Você não consegue enxergar o que está acontecendo no campo. Eu acho lindo o sinalizador, tá? Não, é bonito. Lindíssimo. Eu vi fotos hoje maravilhosas. É bonito. Só que quando o jogo fica parado e acontece esse tipo de coisa, cara, isso é ruim, cara. Eu acho que o Corinthians vai ser punido. Com certeza. E deve ser. E aí eu só não sei se essa punição ela se estende para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, né? Eu não sei como é que funciona exatamente que tipo de punição ele vai receber, mas é um fato. O Corinthians vai ser punido. Na teoria, ele cumpre em campeonatos estaduais, né? Na teoria, tem que ver como... Mas se fechar o estádio, não. Exato, né? Tem que ver como vai ser a denúncia, eu não sei como é que etc. exatamente. E eu faço um exercício de imaginação. Vamos fechar o olho e imaginar que isso aí aconteceu em São Januário ou na Vila Belmiro. Cara, alguém duvida que hoje teria um clamor? Olha São Januário, que absurdo! Olha a Vila Belmiro, que absurdo! Então, assim, eu tô sendo justo, cara. O rojão que explodiu perto do Gustavo Henrique é muito sério. É muito sério, cara. É muito sério. É muito sério, cara. Muito sério. É muito sério. É muito sério.